brigando. Ok, voltando a gravar, bom dia a todos aí. Então, hoje a gente vai para a continuação da nossa aula anterior sobre o modelo Diamond-Digby. Antes da gente começar, eu queria fazer só duas correções, né? São dois errinhos que eu cometi na aula passada. Um é o seguinte: a referência do paper do Judes não é econométrica, é o JET, Journal of Economic Theory. Falei econométrica porque tinha lido muito tempo, né? Não lembrava de referência. Outra foi quando eu falei da lei dos grandes números, eu falei menor ou igual. Na verdade, é maior ou igual. Eu estava com a noção de limite na cabeça, né? De convergência, né? Aí é no automático, na inércia, mas não é igual. Mas, na verdade, o teorema é assim, né? Frequência relativa das observações, né? Menos a probabilidade verdadeira, essa é a diferença em módulo, maior ou igual a uma certa margem de erro arbitrária epsilon, probabilidade disso tudo aí, né, que vai para zero quando o n vai para mais infinito. Eu falei menor ou igual, na verdade maior ou igual, né, porque eu estava com a noção de convergência na cabeça do limite, isso é no automático, né, R1, tá certo? Vocês sabem disso. Voltando, então, a gente, na aula passada, estava apresentando o modelo Diamond-Digby, né? Estão vendo aí as notas? Sim. E concluímos com esse exemplo numérico, né? E para fazer o resumo bem geral do que nós vimos, né, na aula passada, a gente começou com o problema do agente depositar o dinheiro, ou seja, plantar as sementes que vão ser colhidas lá no período 2, só que no período 1 a gente sofre um choque de liquidez. Ele pode querer resgatar, fazer essa colheita antes, né? Se ele colher antes do prazo, ele tem uma perda, né? E se ele colher depois, ele tem um retorno. Então, vimos três ambientes, né, básicos, né? Uma autarquia, depois vimos qual foi o outro? Mercado financeiro, não é isso? Mercado financeiro e o terceiro agora, seguro contra a liquidez, né? Então, nessa ordem, a gente vai ter um melhoramento de Pareto. Na autarquia, cada um por si, né? E com o mercado financeiro, no período 1, quando a gente escolhe seu tipo, ele pode emitir um título dando direito, né, para o comprador colher a plantação dele no futuro, né? E aí, essa estrutura implementa, né, a locação em que o agente impaciente vai simplesmente estocar, né, e o paciente ele planta tudo e colhe tudo no final, né? Mas como a gente é avesso ao risco, né, você tem esses dois extremos aqui, né, você pode ganhar fazendo uma alocação de risco, né? Então, você aceita perder um pouco menos nesse estado bom, pagando um pouco mais agora para incluir o risco, né? E aí, vimos que isso apresentava uma situação que era Pareto superior aos outros dois. E chegamos aqui ao banco com reserva fracional, né? O que se argumenta aqui é o seguinte, que aquele modelo em que você tem o seguro contra choque de liquidez, ele reproduz igualzinho, né, o modelo em que você tem o banco com reserva fracional, né? Vou pular direto aqui para o modelo, né? É basicamente o seguinte, né? O cliente deposita o seu dólar no banco e sob aquela condição, né, de que nós teremos uma massa de probabilidade π1 no período 1, que vai ser impaciente, vai sacar o dinheiro, então o banco reserva um total de π1, né, que vai ser sacado, para combinar com o estoque dos depósitos que ele faz. Então, uma massa 0,1 de agentes deposita $1. Então, no agregado, você tem $1 depositado, aqui é tudo do ponto de vista estatístico, né? Então, desse dólar, você pega uma fração, o menos alfa, e põe na reserva. E pega uma fração alfa e faz empréstimos de longo prazo.
Esses empréstimos a longo prazo vão dar um retorno Rzão para cada dólar, né? Como o banco emprestou alfa, então vai ter um retorno total alfa Rzão. Agora, com probabilidade π1, você tem uma massa de agentes que vai sacar a quantidade C1 no período 1. Isso tem que ser igual ao que foi reservado, né? E a massa π2 é que vai sacar só no período 2. Então, esse é o banco com reserva fracional, né? Esse modelo, matematicamente, é igualzinho ao problema do seguro contra choque de liquidez. Então, é por isso que a gente diz que o banco com reserva fracionária implementa essa alocação com o seguro contra choque de liquidez. É o mesmo modelo, então a solução tem que ser a mesma, né? As restrições orçamentárias dessa economia com seguro de liquidez descreve uma das funções do banco, que é a transformação da maturidade dos ativos, né? Porque o dólar que você tem, ele tem liquidez imediata, mas você transforma isso num ativo que tem maturidade longa, né? Que é esse investimento de longo prazo. Então, essa também é uma das funções do banco, que é explicada por esse modelo da Amundi. Chegamos aqui, então, ao balanço do banco, né? E daí a importância daquela primeira parte da matéria, né? Sobre como abrir um banco, né? Ativo, passivo, né? Obrigações, equity. E o que está acontecendo lá, basicamente, é o seguinte, ó. É isso aqui, ó. Tem os depósitos, $1, né? Aqui é a massa total, né? Não tem patrimônio líquido, é zero. E do lado de cá você tem as reservas e os empréstimos de longo prazo. Então, a soma que está do lado esquerdo tem que ser igual à que está no lado direito, né? Então, você pega esse dólar aqui e distribui. 1 menos alfa fica na reserva, né? E alfa você faz empréstimo a longo prazo, certo? Só lembrando que a gente fez uma distinção lá na primeira aula, está gravada, reserva, compulsório, tem umas diferenças, né? Aí tinha títulos, né, do governo, a gente apresentou isso aqui de maneira mais rica, né? Então, a gente pode vislumbrar modelos que levem em conta esses outros itens que estão do lado de cá, tá, dos ativos. Basicamente isso. Quando a gente for ver o modelo do Jacklin, o que vai acontecer é que vai ter aqui equity, né, em vez de depósito, né? E o do Dowd, a gente vai ter um requerimento de capital, né? Então, a gente vai ver as variações aqui também. Chegamos no fenômeno da corrida bancária. É uma falha de coordenação. Na teoria dos jogos, falha de coordenação é sempre uma situação em que surgem dois equilíbrios de Nash-Pareto ordenados, né? Um pior, outro melhor. Mas são dois equilíbrios e o jogo em si não seleciona qual equilíbrio vai acontecer. Isso é o que nós chamamos falha de coordenação, né? Certo? Lembre que há uma família de modelos básicos em jogo. Tem o prisioneiro, batalha dos sexos e tem a falha de coordenação da outra, né? O que acontece aqui, né? A gente vai introduzir a possibilidade de crenças, né? O agente tipo 1, ele já vai retirar o dinheiro dele, tá? Mas vai que lá no período 1, o agente tipo 2 começa a ter uma paranoia, né? Começa a acreditar que os outros agentes tipo 2 vão sacar o dinheiro. E ele fica naquela situação. Eu vou sacar também ou não saco? Então, cada consumidor do tipo 2, o paciente, ele terá uma crença sobre o comportamento dos outros agentes do tipo 2, outros agentes pacientes. Então, é um agente paciente nessa interação epistêmica com o outro agente tipo 2, igual a ele, né? Então, o que acontece? O agente paciente, ele acredita que somente os agentes impacientes vão sacar no período 1. Então, os impacientes vão sacar de qualquer jeito. Ou seja, isso está dizendo aqui, ele acredita que nenhum dos agentes pacientes vai sacar o dinheiro. Tá? Essa é uma situação. Outro caso é que o consumidor paciente acredita que todos os consumidores pacientes sacarão no período 1. Né? Então, aqui é uma crença que está surgindo durante o período 1. Né?
Então, vamos analisar esse caso aqui, em que todos sacam o seu dinheiro, vai todo mundo no banco, ou seja, só os impacientes, né, que normalmente sacariam o seu dólar do banco, né, como também os pacientes vão lá e sacam. Se todo mundo for ao banco sacar, qual que é o valor de liquidação do banco, né? Temos aqui, ó, o valor de liquidação do banco vai ser isso aqui. Olha, os agentes impacientes vão consumir isso aqui. Nós temos essa massa π1, e isso aqui, pelas restrições do modelo, tem que dar 1 menos alfa. Então, o banco tem que devolver 1 menos alfa. Mas o banco tinha alfa guardado, né, para ser retirado depois, né, que eram aqueles empréstimos, né, de longo prazo, né, ia ter o retorno. Só que, se ele tiver que liquidar agora no período 1, ele só vai sacar L, né? Mas o valor de liquidação é quanto o banco tem que devolver aos agentes. Só que os agentes tipo 2 vão sacar isso aqui, ó. Porque na restrição do problema do C2, a gente tem isso aqui, ó. I2C2 é igual a vezes R. Então, alfa é igual a isso aqui. Substituindo, tá? A gente vai, né, fazer as contas aqui, ó, né, vamos chamar de desigualdade, né? Isso aqui é só para fazer uma estimativa, né? Vamos chamar uma cota superior. A gente substitui aqui, ó, o consumo do banco, P1C1 é esse aqui. Aqui temos o P2C2 sobre R, eu substituir. Só que o R tem que ser maior ou igual a 1 sobre ρ, né? Porque tem aquela restrição, R vezes ρ tem que ser maior ou igual a 1. Lembram disso? Né? A gente viu isso. Então, quando você substitui aqui, ó, no denominador, fica a desigualdade menor ou igual, troca, e o L está entre 0 e 1, o ρ também, isso aqui é menor que 1. Então, isso fica menor do que o máximo entre C1 e C2. Só que o C2 é maior ou igual a C1. Então, o valor de liquidação do banco fica menor do que o C2, que é o consumo dos agentes 2, é o que estava programado. Tá? A gente fez essa continha só para depois entender como calcular o equilíbrio de Nash na matriz do jogo. Vai ver isso. Então, se todo mundo correr, o valor de liquidação do banco é menor do que C2. Tá? Em outras palavras, o valor do banco, né, de liquidação, quando todos os consumidores do tipo 2 decidem sacar no período 1, além dos consumidores impacientes, é menor do que o consumo que esses consumidores pacientes conseguiriam garantir para si mesmos se eles esperassem até a maturação, né? Então, agora a gente pode construir um jogo bem simples, né? Você precisa dos jogadores, as ações, né, de cada jogador, né, as estratégias, né, nesse caso conhecido enquanto as ações aqui, e os payoffs. Então, você tem o jogador 1, é um consumidor típico do tipo 2, é um consumidor específico do tipo 2, o paciente. O jogador 2 é outro jogador típico, ele imaginando jogando com os outros jogadores pacientes. As ações de cada jogador são correr ou não correr para o banco, sacar o dinheiro. A matriz de payoffs é essa aqui, ó. Se todo mundo corre, então o valor de liquidação do banco, ou seja, que vai sacar esse valor de liquidação do banco, né? Se tem a massa 0,1, então esse total coincide com a média, tá? É só para, né, porque é tudo 0,1, né? Massa 0,1, esse total vai ter que ser dividido entre a massa 0,1. Então dá esse total, né, que cada um vai receber, né? Então, se todo mundo correr, você recebe isso aqui, né? O jogador 1 recebe VL, o 2 recebe VL. Se um jogador típico correr e os outros não, então ele recebe VL, né? Porque é a média que ele vai sacar, é igual ao total, né? Porque é tudo dividido, né, para essa massa 0,1. E os outros não correram, eles não vão ter nada. Aqui é simétrico, né? E se todo mundo esperar, aí o jogador tipo 2, né, tem o consumo que teria normalmente no modelo, C2. Só que vocês podem ver que o VL que está aqui em cima é menor do que o C2. A continha lá de cima foi justamente para mostrar essa desigualdade. Então, tem dois equilíbrios de Nash nesse jogo. Vamos ver aqui, né? Se o jogador 1 escolher correr, o que o jogador 2
faz? O melhor para ele é correr, porque ele está comparando entre o VL, que é positivo, né, e o zero. Ele prefere correr. Então, se o jogador corre, o 2 corre. Se o jogador 2 corre, o jogador 1, entre VL e 0, ele prefere o VL, ele corre também. Então, um corre se o 2 corre, 2 corre se um corre. Correr, ou seja, a corrida bancária é um equilíbrio de Nash. Mas se o jogador 1 decidir não correr, o que o jogador 2 pode fazer de melhor? Ele tem a opção entre não correr e correr. Se ele correr, ele ganha VL, a setinha aqui do cursor. Se ele não correr, ele tem C2, é maior do que VL. Então, se o jogador 1 não correr, o 2 prefere não correr. Esse jogo é todo simétrico, né? Então, vale o raciocínio invertido. Se o 2 não correr, o jogador 1 prefere não correr. Então, não correr também é um equilíbrio de Nash. Então, há dois equilíbrios de Nash nesse jogo. Correr, correr, não correr, não correr. Só que são Pareto ordenados, né? Porque os payoffs para todo mundo, se tem corrida bancária, esses payoffs são menores do que os payoffs que as pessoas têm se não correrem. Então, não correr é Pareto superior e corrida bancária é Pareto inferior. Então, esse é o tal jogo da corrida bancária no modelo Diamond-Digby, né? O que dispara o gatilho dessa corrida bancária? É simplesmente o sistema de crenças, né? O próprio modelo não dá uma resposta, ele introduz essas crenças, né? Então, esse equilíbrio de Nash, Pareto dominado, ele acontece com uma simples questão de crença. Então, a gente diz que são sunspots, né? A profecia autorrealizável, um sunspot, né? O que acontece também é o que nós chamamos, em teoria dos jogos, falha de coordenação. São dois equilíbrios Pareto ordenados, né? Um melhor que o outro. Como é que a gente faz para selecionar o equilíbrio Pareto superior, nesse caso aqui? Então, o que o modelo Diamond-Digby faz até agora, né? Ele descreveu a função do banco da transformação da maturidade, mostrou que o sistema bancário com reserva fracionária implementa uma espécie de seguro contra choque de liquidez. Ele introduziu aqui também a ideia de que o sistema fracionário está sujeito à corrida bancária em função de sunspot, né? Isso é uma falha de coordenação, é o outro insight dele. E ele dá as sugestões que poderiam mitigar a corrida bancária, né? O meu narrow banking, né? O banco se torna simplesmente o depositário do dinheiro, não tem 100% de reservas, é só um cofre seguro, né? Então, o banco não pode fracionar as suas reservas, então ele abriria mão dessa função de transformação da maturidade, né? A gente vai ver que isso é Pareto inferior, né? Suspensão da conversibilidade ou convertibilidade, né? O banco anuncia ex ante que se tiver corrida bancária, ele vai atender somente a proporção de depositantes suficiente para exaurir as reservas. Passou disso, suspende a convertibilidade, ou seja, você não pode mais sacar, né? Então, basta esse anúncio para que você desfaça a crença de que os outros depositantes vão sacar, aos outros depositantes pacientes, a suspensão da convertibilidade. Isso garante ao banco liquidez suficiente no período 1, né, porque é o que estava reservado lá, e para o período 2, né, o que sobrou, está investido, só vai poder sacar depois, né? Os agentes têm que saber disso ex ante, lá no período 0, isso tem que estar lá, né? Ou no próprio momento 1, eles têm que saber isso. Então, esse sistema de crenças perde o seu efeito. Outra proposta, seguro-depósito, né? O Banco Central garante a liquidez do banco por meio de um seguro-depósito. Não adianta correr ao banco, pois o dinheiro dos agentes está garantido.
Se todos os demais agentes tipo 2 correrem, um agente do tipo 2 específico preferirá não correr, pois se correr vai receber menos do que receberá em tipo 2, né? Mesmo que todos corram e o dinheiro acabe, ele tem seu dinheiro garantido. A melhor ação, portanto, é não correr. Todo mundo pensa da mesma forma, né? Aqui tudo no equilíbrio simétrico. Então, você elimina o equilíbrio de Nash-Pareto dominado. Então, esse é outro insight que esse modelo tem, né? Esse paper seminal é o que tem feito com que o Diamond estejam sempre na lista dos possíveis prêmios Nobel, né? Ultimamente, o Comitê da Suécia tem preferido seguir uma linha progressista, né? Se abraçar a árvore está dando prêmio. Então, temos aqui, né, a evolução dos modelos, né, que nós vimos, o Diamond Deep, a autarquia, a função objetiva é a mesma em todos, mudam as restrições, né? A solução, no caso autárquico, é o consumo menor, né, no período menor ou igual a 1, no período 2 menor ou igual a R, mas com uma desigualdade estrita. Com o mercado financeiro, as restrições mudam, porque você pode emitir um título, vender ao preço P, né? E a solução vai ser justamente o limite do conjunto factível anterior, um R, né? Seguro de liquidez, você tem essas restrições aqui, e a solução dá um consumo C1 um pouco maior do que 1, C2 um pouco menor do que R, né? Aqui é na média, né? E o sistema bancário é o mesmo problema, mesma solução. Aí temos algumas variações, né? Incerteza agregada, né? A incerteza agregada é quando você tem as pessoas elas estão sujeitas a uma variável aleatória, só que o choque não é idiosincrático. Essa variável aleatória é correlacionada, né? Então, você tem um choque correlacionado. Isso é incerteza agregada, né? O exemplo mais simples é uma variável aleatória que atinge todo mundo de uma vez. Por exemplo, a pandemia, né, que está acontecendo. Isso é um choque de incerteza agregada, está afetando todo mundo igual, né? A gente vai ver que quando você tem incerteza agregada, você tem problemas nesse modelo Diamond-Divig, né? Mas o modelo do Dowd, ele procura suplantar esse problema da incerteza agregada. É um outro modelo que tem lá na frente. E também a suspensão da convertibilidade perde o efeito, né? Muito bem. E com isso, a gente termina o modelo Diamond-Divig propriamente dito, né? Assim, os fundamentos dele, né? Como eu mencionei para vocês, esse curso inteiro está baseado, né, no capítulo 7 do Freixas Rocher, um capítulozinho de poucas páginas, né? Mas eu peguei esse capítulo e preparei o curso inteiro, né? A ideia é você ver todas as variações do modelo Diamond-Divig sobre o mesmo framework, mesmo tipo de modelagem, né? Aí cada situação diferente muda um pouco a restrição, como é que fica a solução. Então, a gente vai ver algumas variações. A principal delas, né, que toma mais tempo, caso a gente venha a gravar essa aula também, é o paper que tenta resolver a principal crítica dirigida ao modelo Diamond-Divig. E é o seguinte: se os agentes lá no período 1 sabem que podem enfrentar aquela corrida bancária, né, para um sistema de crenças, então o banco, no período 0, quando maximiza, tem que levar essa possibilidade em conta. Isso altera profundamente aquela otimização inicial do banco. Aí tem um paper, dois papers, né, o Enes Keister e mais o outro, né, que ficou quase 10 anos como working paper, né? Eu lembro lá no CLA, esse paper ainda era working paper, né, de 90 e pouco, né? Eu destrinchei aquele paper, né, fiz todas as contas, e depois ele saiu publicado. Aí depois veio mais um, né, do Keister, né?
E aí, nas notas de aula, eu pego esses dois papers junto numa coisa só coesa e apresento essa situação. Tá? Então, basicamente, com isso a gente encerra o modelo básico Diamond-Digvik. Uma pergunta, comentários? Não. Tranquilo? De todo jeito, eu vou passar em detalhe, né? Uhum. Para sair do livro aí. Só para passar aqui rapidamente, o Narrow Banking, isso aqui é uma página aqui das minhas notas, né? As notas não estão bem escritas, não, né? Ainda é um rascunho, né? As restrições do modelo Narrow Banking são essas aqui, ó. Né? Então, Professor, o senhor vai passar esses outros capítulos para nós? isso, vou passar agora o Narrow Banking, né? Porque nós estamos Beleza. aqui ainda, né? Para a gente ter um tempinho ainda. Então, aqui é uma página, é bem rápido, né? Então. Não, eu digo o PDF. Sim, eu passo sim. Ah, Aí nós temos essa restrição aqui, né? Então, o banco ele vai deixar o menos alfa na reserva, caso ele escolha o portfólio alfa ou menos alfa, deixa o menos alfa na reserva. Então, você vai estocar isso aqui, né? Porque né, você tem o P1, o agente 1, ele vai sacar isso aqui. Tá? Aqui é para cada agente, é por isso que aqui não aparece P1. Né? E o C2 ele vai sacar só no período 2. Então, deixa plantado alfa. Né? Isso é porque, assim, é um narrow banking em termos, né? Porque é uma porção da população que é só estocar o dinheiro. A outra porção investe. Né? E aí, na autarquia, nós tínhamos essa restrição aqui. Ó. Lembram disso? Então, a gente pode comparar as duas. Um menos alfa está aqui, é o C1, e o menos alfa aqui. A diferença da primeira restrição é que na autarquia você tem mais alfa L, nessa primeira aqui. Então, o conjunto factível do ponto de vista do tipo 1 aumenta, mas do tipo 2 também, né? Porque aqui é alfa R e aqui você tem 1 menos alfa, é positivo. Então, o conjunto factível no modelo autárquico é maior, é um superconjunto, né? Ele abrange o conjunto factível do narrow banking. Então, obviamente, a solução do problema de otimização sobre narrow banking tem um valor menor do que no caso autárquico, então é Pareto inferior. Né? Basicamente, essa é a lição do narrow banking. Né? Tá? É isso aqui. Incerteza agregada. Incerteza agregada é o seguinte: a probabilidade de você ser do tipo 1, isso é uma variável aleatória. Tá? Isso é uma variável aleatória. Então, você tem dois estados da natureza. A probabilidade de você ser do tipo 1 pode ser baixa ou pode ser alta. Né? Então, lá atrás a probabilidade era um π1. Aí você tinha a probabilidade tipo 2, era 1 menos π1, ou seja, π2. Então, você tem uma Bernoulli. E aqui, a probabilidade π1 já é uma variável aleatória. Ela pode ser alta ou pode ser baixa. Né? Eu coloquei aqui um índice low, high, né? Baixa e alta. Tá? E aí o π2 correspondente a cada caso, né? Baixo e alto. Né? Então, vai ser o π1 high, né? H, o que vai ser? Vai ser 1 menos π1L, low. E assim por diante. E temos o valor esperado do π1, é a média, né? Dessa variável aleatória aqui, tá? Porque a probabilidade, né, do π1 ser baixa é μL, μ low. Então, aqui é uma outra distribuição. Tá? E aqui é o valor esperado, π1 barra, e o π2 barra vai ser 1 menos π1 barra. Né? Então, em outras palavras, há dois estados da natureza, estado baixo e estado alto. Quando a natureza seleciona o estado baixo, a probabilidade de o agente ser do tipo 1, ou impaciente, vai ser o π1L. E se selecionar o estado alto,
vai ser o π1H, com π1H, obviamente, maior do que o π1L. Então, o que é o π1 alto? É a probabilidade de você ser impaciente no estado da natureza alto é maior do que a probabilidade de você ser impaciente no estado de natureza baixo, né? Não podemos fazer o portfólio escolhido ser contingente à realização do estado ômega, porque a decisão do portfólio é feita no período zero e a natureza joga o seu resultado, alto ou baixo, lá no período 1. Não tem como saber, então você tem que tomar valor esperado, né? Isso é um procedimento básico de teoria de decisão sobre incerteza. Então, a gente diz na literatura que você não pode fazer essa variável contingente ao estado da natureza, né? Porque se a decisão sobre o alfa fosse lá no período 1, você observava o estado da natureza e decidia qual o alfa para cada estado. Então, você fazia o alfa contingente ao estado da natureza. Como você não pode fazer isso, porque a decisão é no período zero, né? Antes disso acontecer, você tem que tomar valor esperado. E aí você tem que colocar aqui as probabilidades esperadas. Então, você tem que colocar o π1 barra, que é o valor esperado, né? Na média, qual vai ser a probabilidade de você ser impaciente? É π1 barra. Então, você reproduz o modelo banco com reserva fracionária, só que trocando o π1, π2 pelo π1 barra e π2 barra, né? Aí você tem a sua primeira ordem, é a mesma, só trocando π1 por π1 barra, né? O problema é o seguinte, que aí no t igual a 1, você vai observar o verdadeiro estado da natureza. Se foi estado alto, se foi estado baixo. E aí vai ter problema, né? Porque os π1s observados não serão aqueles que foram levados em conta na decisão do portfólio e de consumo, que foram as médias, os valores esperados. Evidentemente, né, você tem um π1 alto e tem um π1 baixo. A média fica entre os dois. O π1 alto é maior do que a média. O π1 baixo é menor do que a média. Então, lá no período 1, o que pode acontecer? Pode acontecer isso aqui, ó, no estado alto. Então, aconteceu de a proporção dos agentes impacientes ter sido maior do que a média histórica, né? π1H maior do que π1 alfa. Aí, quando você substitui nos consumos, obviamente, você não satisfaz a condição de primeira ordem, né? Se você tem a condição de primeira ordem nessa aqui em cima, e o denominador aqui é π1 barra, mas o verdadeiro foi π1H, esse denominador ele aumentou, a fração caiu, a quantidade caiu, então a utilidade marginal aumentou, né? Então a desigualdade ficou assim, certo? Expose, né? Então, expose o portfólio alfa escolhido lá no período zero não satisfaz a condição de otimalidade do problema. E, além disso, você tem isso aqui, né? Porque o consumo, ou seja, o saque total, né, que teria sido, né, no sistema bancário seria estado do lado esquerdo, mas o que vai acontecer, na verdade, é esse aqui, né? Excesso de saque. Essa reserva fracional ex ante não terá sido suficiente para cobrir os saques em t igual a 1, de modo que o ativo longo terá de ser liquidado para pagar essa diferença aqui. Os agentes do tipo 2 perceberão aqui ficou feio, né? Perceberão que receberão, né? Eu vou mudar esse palavreado aqui, né? E eles vão correr, e aí pode ter a corrida bancária, né? E se o estado for o estado baixo, a gente vai ter isso aqui, né? A proporção dos que sacaram vai ser menor do que a média esperada ali, né? Então, o banco vai ter um excesso de reserva. E o investimento no ativo de longo prazo terá sido menor do que eles gostariam, né? E como você tem essa desigualdade, né? Então, aí você pega a diferença, 1 menos o π1 vai ser o π2, né? Aquele estado baixo, né? Então, para o π2 barra, você tem a desigualdade. Deixa eu conectar aqui. Vai acabar a bateria.
Muito bem. E aí? O que vai acontecer agora? A proporção dos agentes tipo 2 vai ser maior do que a prevista ex ante, de modo que o retorno no período 2 vai ser menor em termos per capita, né? Sabendo disso, os agentes correm. Então, portanto, mesmo que a suspensão da convertibilidade elimine a corrida bancária quando você não tem incerteza agregada, quando existe incerteza agregada, essa política perde efeito, né? Então, o efeito da incerteza agregada sobre as possíveis soluções para a corrida bancária no modelo sem incerteza agregada é que você joga fora uma dessas soluções, né? Aí a coisa complica, né? Ok?